Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de interpretação, aula 14. Na aula anterior, nós escolhemos a perícope e provamos por que usamos aquela perícope. Nós extraímos a nossa perícope dentro de uma ideia maior que é uma genealogia. Genealogias não se aplicam a esta metodologia. No entanto, se você estiver lendo genealogias e encontrar um texto que não seja genealógico dentro da genealogia, você pode aplicar a interpretação seletiva, ok? Então vamos direto à nossa aula. Nós estamos em 1 Crônicas 4, 9 e 10, um texto muito conhecido, pois fala de um homem chamado Jabes. Nós fizemos a seleção dos versos 9 e 10, descobrimos que o clímax é o verso número 10, porque ele contém 22 personagens e mostra o que pode fazer um homem que busca a Deus em ou através da oração. Vamos então à segunda fase, e a segunda fase é o exercício de classificação. E vocês que já estão me acompanhando sabem que o exercício de classificação nada mais é do que você criar um ranking com os personagens, mostrando a ordem em que eles aparecem no texto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui, vamos pegar o texto selecionado, né? Para quem está fazendo no computador, para quem está fazendo isso no caderno, você vai fazer a seleção em cima e embaixo você vai transcrever o texto já selecionado. Observe aqui, deixa eu aumentar isso aqui um pouco. E deixa eu puxar aqui a minha imagem, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Muito bem, aqui sim agora eu posso deixar bem maior, facilita para quem está em casa me observar. Então, eu trouxe para cá o texto já selecionado. Então, eu vou classificar. Como é que eu faço a classificação? Jabes, seus irmãos. Então, Jabes é um personagem. Eu vou precisar ir ao texto e ler o texto para eu entender a quem se refere a palavra seus, tá certo? Então vou vir aqui, verso de número 9, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Então essa palavra se refere, os seus também se refere a Jabes. Irmãos, sua mãe, sua é uma referência a Jabes, mãe, vem aqui para baixo, chamou-lhe, quem é o lhe? O lhe é Jabes, então vai vir aqui para Jabes. Dores é um personagem isolado, o é uma referência a Jabes. Querem tirar dúvida? Vamos lá na Bíblia. Verso 9, né? Aqui. Então, mais ilustre que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores olha só, aqui ó, o dei à luz. Então, é uma referência a Jabes, já colocamos ali. Dores e luz são personagens diferentes. Jabes aqui de novo, deixa eu subir para mim, para facilitar. Jabes vem para cá. Deus, Israel, é referência a Jabes. Fronteiras, deixa eu só diminuir um pouco agora, porque está ficando grande demais para vocês observarem. E eu vou fazer outra coisa aqui rapidinho. Vou mudar isso aqui para o modo normal. Isto, muito bem. Vamos de novo dar um foco. Isso. Então, fronteiras, comigo, tua mão, comigo é Jabes. Tua não é Jabes, porque ele está falando com Deus agora, então tu é Deus. Mão é um personagem distinto, mi é Jabes,
mal, diferente personagem. Modo, outro personagem. Mi é Jabes, eu vou mandar lá para cima. Deus está aqui. Lhe, eu estou em dúvida no lhe, se é Deus ou Jabes. Então eu vou ao verso 10. Tomara, me abençoares, me alargues, seja comigo a tua mão e me preservares do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe, ou Pai. Então lhe é Jabes de novo. Poderia ser Deus, né? É Jabes de novo, o primeiro lhe, tem mais um. A gente vai precisar, eu vou precisar ir de novo para o 10, para olhar o segundo lhe. Lhe concedeu o que lhe... Olha só, tá vendo que interessante? O primeiro lhe era Jabes. O segundo lhe já é Deus. O segundo lhe é uma referência a Deus. O que Deus lhe concedeu. Concedeu a quem? A Jabes. O que lhe tinha pedido. A quem Jabes pediu? A Deus. Então, Deus. Opa, terminamos, então vamos lá. Pedido aparece uma vez. Aqui também é diferente. Aflição uma vez. Modo uma vez. Mal uma vez. Mão uma vez. Fronteiras uma vez. Israel uma vez. Deus 4 vezes. Luz uma vez. Dores uma vez. Mãe uma vez. Irmãos uma vez. E Jabes aparece 3, 6, 9, 12, 13 vezes. Jabes aparece 13 vezes. Muito bem. Agora fizemos esse exercício. Agora ele não está na ordem, né? Eu vou vir aqui. Primeiro eu vou descobrir quantos personagens ao todo esse texto tem. Para isso eu vou mudar aqui e vou numerar, né? O pedido também é um personagem. Então, esse texto tem 13 personagens. Jabes já está em primeiro, mas Deus está fora de ordem, né? Ele não é o sexto, ele é o segundo. E o resto, tudo tem um. Então, esse texto foi escrito para falar sobre esses dois personagens. O resto são figurantes que foram usados aqui para abrilhantar a história, para contar a história. Mas não foi escrito para falar sobre ele. O texto foi escrito para falar sobre Israel, não foi escrito para falar sobre os irmãos de Jabes, nem sobre sua mãe. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apagar esses personagens e vamos... Está aqui o texto. Espera aí, não vamos fazer isso ainda não. Vamos voltar, deixa eu voltar. Isso, está aqui. Então está aqui o texto classificado. Agora sim eu vou... Personagens principais. Depois, assunto geral. Porque eu descubro isso com o exercício que eu acabei de fazer. Deixa eu vir aqui e mudar isso aqui. Vou selecionar tudo. Ctrl C. Agora sim eu vou fazer aquilo que eu me adiantei um pouquinho, tá? Não tem problema porque a gente está crescendo juntos. Vou numerar. Pronto, 13 personagens. Eles não interessam, porque o texto não foi escrito para falar sobre eles. Esse daqui não está em sexto, está em segundo. Esses aqui não importam, eu vou apagar. E eu descobri então que o texto foi escrito para falar sobre Jabes e Deus. Então qual seria o assunto geral aqui? Depois de ter lido o texto mais de uma vez, eu descubro que o assunto geral do texto nos revela que ele foi escrito para falar sobre o dia em que Jabes mudou sua história ao
falar com Deus em oração, pedindo-lhe que o acompanhasse. Então, eu vou mudar isso aqui, pedindo-lhe que o abençoasse. É disso que o texto trata. E como é que eu sei disso? Bom, eu já li o texto várias vezes para fazer o exercício. O texto só fala de Jabes, o texto foi escrito para falar sobre Jabes e Deus. Então o texto nos revela que ele foi escrito para falar sobre o dia em que Jabes mudou sua história ao conversar com Deus em oração, pedindo que Deus mudasse, ou que Deus o abençoasse, que Deus mudasse sua história, enfim. Esse é o assunto geral do texto. E aqui está a classificação do texto. Pronto, classificamos o texto. Beleza? Na próxima aula, aula 15, nós vamos para as verdades iniciais desse texto. E na aula 16 vamos aplicar isso para as nossas vidas. Ok? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.